justa retribuição. E ele completa: falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Quando eu perguntei aos irmãos se vocês amam, qual foi a pergunta que eu fiz? Se vocês são capazes de amar, se vocês, estou dizendo, o ser humano na face da terra, é capaz de amar? Eu sou mãe de 3 filhos. Eu tenho um de 22 anos, um de 20 anos e um de 18 anos. Quem é mãe sabe que nós entregamos a nossa vida por um filho. Quando os nossos filhos estão doentes, a gente às vezes até nós entramos em contradição com a nossa fé, porque a gente quer estar no lugar deles, não é assim, mães? Nós queremos entrar no lugar deles, mas não queremos que eles adoeçam, não queremos que eles passem por dificuldades, não queremos que eles sofram. Porque a mulher, ela foi pronta e preparada por Deus para amar incondicionalmente o seu filho. Mas será que eu, mesmo sendo mãe, sou capaz de amar? Eu amo os meus filhos. Você ama seus filhos? E a gente sabe, isso não é não estou aqui contando uma coisa impossível de se acontecer, porque isso é uma realidade hoje. Muitas vezes amamos os nossos filhos e não amamos quem nos proporcionou a ter filhos, que é os nossos maridos. Muitas vezes amamos os nossos filhos, mas não amamos as nossas esposas. Muitas vezes amamos até os nossos esposos, os nossos filhos, mas não conseguimos amar aquele que entra no ônibus conosco, aquele que entra no elevador conosco, aquele que senta do nosso lado, na escola, no trabalho, na vida secular. Eu ouço falar do Evangelho de Jesus desde que eu me entendo por gente. Eu vou dizer uma coisa para você, não é para me destacar, porque eu não sou ninguém. Quem é na minha vida é Cristo Jesus. Sem Ele eu não vou a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo de Deus eu não faço nada. A Bíblia diz que é Ele que desce e se levanta da sepultura. Eu não posso acrescentar um côvado na minha altura. Mas eu fui líder das crianças. Aprendi a liderar crianças e a ensinar o Evangelho com 9 anos de idade. Fui líder no ministério de adolescentes. Fui líder no ministério de jovens. Liderei no ministério de senhoras. Que me basta isso? Se eu não conseguir aprender, se eu não aprender a amar, que importa isso? Ter um rótulo, ter uma condecoração, se eu realmente não souber amar. Meu irmão, você não conhece a minha vida. Você está pregando daquilo que não sabe. Eu tenho renunciado muitas coisas, glória a Deus. Mas eu continuo perguntando: você é capaz de amar? A Bíblia diz: se os meus olhos são bons, todo o meu corpo será bom. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será mau. E se os meus olhos forem maus, em grandes trevas eu estarei. Eu vou saber amar quando eu souber perdoar. Eita glória! Eu posso dizer com a boca cheia, com o peito cheio, dizer: eu amo quando eu aprender a perdoar. Glória a Deus. Jesus disse: se você ama a quem te faz bem, que bem você está fazendo? Nenhum. Mas se você ama aquele que te maltrata, se você ama aquele que te vira as costas,
sim você está cumprindo o propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que havia um discípulo, grande apóstolo, considerado pela Igreja Católica até como Papa da Igreja Católica, chamado Pedro, Cefas. A Bíblia diz que Pedro andou com Jesus 3 anos. Um dia, já quase chegando ao fim do ministério de Jesus, pouco antes de Jesus subir ao Calvário, a Bíblia diz que Jesus pega uma toalha, uma bacia, chama todos, inclusive a Pedro, e começa a lavar os pés. E Pedro disse: o meu você não vai lavar, Senhor. Ele disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. A Igreja de Deus tem o sacramento da lavagem dos pés. Quando foi fundamentado que nós deveríamos lavar os pés uns dos outros na igreja, eu achei aquilo muito estranho. Sacramento eu conhecia desde pequena, era casamento e o batismo. Lavar os pés, sacramento. Que adianta eu entender que o casamento é sacramento e que o batismo é sacramento se eu não conseguir te ajudar a limpar a poeira dos seus pés? Jesus disse: Pedro, se tu não me permitires lavar os teus pés, tu não tem partes comigo, porque o meu ministério é amor, o meu ministério é comunhão, o meu ministério é união. Nós somos um corpo e o corpo é coeso, é unido. E se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Glória, glória. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro então disse a Jesus: então lava todo o corpo, Senhor, pode vir, lava tudo. Jesus disse: importa lavar o que precisa ser lavado, o resto já está limpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Numa outra ocasião, Jesus disse falando aos discípulos, dizia que ele ia morrer. Pedro disse: jamais isso vai acontecer com você. Por você, Senhor, eu estou disposto a morrer. Jesus diz a Pedro: arreda de Satanás. Mas não era o apóstolo? Mas não conclamava e pregava e falava o nome de Jesus junto com ele? Jesus diz: arreda de Satanás. Eita, glória. Existia confusão? Não sabia o que era realmente chamado para amar. Glória a Deus. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Que isso, Senhor? Eu aprendi muito bem a lição, jamais. E a Bíblia diz que no dia em que Jesus foi levado pelos soldados, a Bíblia diz que literalmente na roda dos escarnecedores estava Pedro sentado à beira de uma fogueira, de longe vendo levar Jesus. E quando ele estava na beira da fogueira, uma mulher apontou para ele e disse: esse é um deles. Ele diz: não sou. Outro disse: é você, eu conheço. Ele diz: não sou. O outro diz: com certeza esse estava com aquele homem. Ele diz: não sou. E o galo cantou. E a Bíblia diz que Pedro chorou. Aí veio a libertação. Aí veio a salvação. Porque a Bíblia diz que com a alma Pedro chorou. Com a alma Pedro entendeu. Com a alma Pedro entendeu o ministério do amor a todas as coisas em nome de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que após isso, após esse momento na vida de Pedro, a sombra de Pedro durou. Onde Pedro passava, os milagres aconteciam. A Bíblia diz que mortos ressuscitavam. Mas primeiro Pedro teve que entender o verdadeiro sentido do que é amar. Glória a O Deus. mistério do Senhor Jesus. Aleluia.